O ambiente transforma, o ambiente muda a cabeça de qualquer pessoa. Ele pode te levar para o topo ou te afundar. Se você junta trabalho duro, excelência na execução e com medo para enfrentar tudo que vier, não tem como dar errado. Por que não ensinar o advogado a atuar com o direito da saúde, não necessariamente como pasta principal dele do seu escritório, mas como uma pasta complementar? A tua mina de ouro pode estar dentro do teu escritório e você nem sabe disso. Preste atenção nessa dica aqui, que é só para quem está ouvindo aqui o KiwiCast. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou a Bruna Rodrigues. Eu sou Marcelo Gualberto. E o KiwiCast, pra quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer entender como transformar a sua especialidade em um produto escalável, esse episódio é pra você. Já imaginou lançar seu infoproduto com um recém-nascido no colo, se recuperando de uma trombose desafiadora mesmo, e ainda assim transformar sua amadora em um negócio digital milionário? Pois é, a convidada de hoje fez exatamente isso. Ela é advogada especialista em direito da saúde e nos últimos 3 anos construiu uma autoridade tão forte no digital que já faturou mais de 6,5 milhões de reais vendendo infoprodutos para advogados. Mas o que pouca gente vê é o que tem por trás dessa história. A coragem de empreender nos momentos mais delicados da vida, a inteligência de criar uma esteira de produtos validada e o posicionamento afiado que atrai clientes todos os dias. E agora chegou a nossa hora de conhecer essa história. Inclusive, tema novo por aqui, não é mesmo, Marcelo? Tema novo, já recebemos advogados, mas do nicho da saúde é o primeiro e as histórias são boas, hein, Bruninha? Boa, esse podcast promete. Então vamos lá, Marcelo! Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja muito bem-vinda, Flávia Marinho. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho e desmistificar esse mistério de transformar ali a dor em grana. É um prazer estar aqui com vocês. Vou te falar que era um desejo ali estar aqui. Quando veio o convite, eu fiquei muito feliz. Então, vou entregar tudo que eu tenho para entregar aqui. Que legal! Prazer te receber. Como eu disse, né? A primeira advogada do nicho da saúde que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar. A gente tem várias perguntas aqui para você. Mas antes da gente falar especificamente do que você faz hoje, eu queria te perguntar outra coisa, Flávia, que é tentando entrar na cabeça de quem tá ali do outro lado, que olha assim, você com uma autoridade grande, um resultado surreal, mas as pessoas não imaginam o que é que você teve que passar para conseguir chegar no ponto que você tá hoje, de ser convidada para o KiwiCast para contar essa história pra gente. Então, antes do digital, quem era a Flávia? Né? O que é que você tava tentando fazer dar certo na vida? Vamos lá. Flávia era uma mulher que tinha um diagnóstico de trombofilia e que queria ser mãe. E a partir disso nasceu absolutamente tudo, né? A trombofilia, para quem não sabe, é uma condição em que nosso sangue fica um pouco mais coagulado, de qualquer pessoa. E isso numa gestação, ele é perigosíssimo, porque a gente aumenta o fluxo sanguíneo e a gente tem predisposição à trombose. Então, eu já tinha sido diagnosticada com a trombofilia. Quando você está com esse diagnóstico, você precisa tomar algumas injeções, que é uma injeçãozinha chamada enoxaparina sódica, que as pessoas conhecem como Clexane, durante toda a gestação, né? Então, o meu primeiro desafio ali, como advogada, enquanto mulher, era obter o tratamento do meu filho, para viabilizar o nascimento do meu filho. Então, tive uma gestação, à época era uma menina chamada Luísa, e infelizmente a gente perdeu ali com 11 semanas de gestação. E foi um momento muito doloroso da minha vida, onde eu pensei assim, preciso reformular tudo, sabe? Eu já vinha ali de 14 anos na advocacia, mas uma advocacia trabalhista, uma advocacia mais tradicional, aquela que a gente fica no balcão, espera clientes. E eu falei, que bom que seria se eu pegasse a minha dor e transformasse isso num produto do meu escritório. E aí, assim, as coisas aconteceram, Deus foi guiando ali, e eu comecei a entrar no direito da saúde, um mundo totalmente inexplorado, assim, porque você não vê isso na faculdade, então eu tive que aprender, e eu fui o meu primeiro caso, e depois de um ano eu estava em 24 estados, no meio de uma pandemia, com mais de 1 milhão de faturamento no escritório, e povoando esse mundo todo, né? Levando enoxaparina para as grávidas e trazendo ali muitos bebês arco-íris. E isso virou meu principal ofício no escritório. E que depois eu falei, por que não ensinar advogados de todo o Brasil a mudar a vida dos seus clientes e ter uma atuação estratégica, rentável,
com o ofício deles, que eles aprenderam a fazer, advogar. Trazer uma valorização para a advocacia. Então, foi assim que a gente começou. Que legal. E olha só, Flávia, às vezes vem aqui alguns convidados que eles têm muito claro quando eles começaram com essa ideia de empreender. Às vezes muitos, na verdade, têm aquela raiz empreendedora que já veio de família e outros não, as coisas foram acontecendo. Como é que foi no seu caso? Você sempre teve vontade de empreender ou foi por um momento específico que aconteceu isso? Eu sempre fui empreendedora, desde pequena. Já cheguei a lá com uns 12, 13 anos, montar uma plaquinha em casa, limpa-se patins, conserta-se patins. E aí eu pegava aqueles óleos Singer, limpava, cobrava R$3 e, né, vida que segue. Eu sempre fui empreendedora, sempre gostei de vender, eu sempre gostei de comunicação, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, né? Só que eu tive uma resistência muito grande, porque minha família ela é muito tradicional. Meu avô era desembargador, os 2 irmãos dele também, minha avó procuradora. Então, toda a galera lá de casa, da minha família, concurso público. E aí, do nada, eu não quis fazer concurso público, eu quis advogar. E tem um certo preconceito, assim, a advocacia é uma profissão de status, mas... para quem é servidor público, acha que é advogado quem não deu certo para passar no concurso. E isso não é verdade. Eu nunca quis fazer concurso, né? Então, meu avô falava assim, minha filha tá pingando alguma coisa? Tinha óleo. Eu falava, tá, avô, tá pingando. Deixa quieto que se não pingar, eu chego junto do senhor. E as coisas foram acontecendo. Eu resolvi não só advogar, como também advogar no digital. Então, foi uma barreira que eu rompi na minha família, mas que deu super certo e estamos aqui hoje. Eu quero falar do digital, como você conheceu o mercado, mas antes a gente acabou de ter um almoço maravilhoso, a gente brinca que é o Offcast, a gente acaba aprendendo algumas coisinhas sobre os convidados. Você falou muito da sua mãe, né? Que foi uma mãe com 5 filhas, todas mulheres, ela teve que preparar as filhas para um mundo muitas vezes machista, né? Então, vocês todas têm um traço de caráter rígido, são fortes, são pessoas preparadas para enfrentar a vida. Qual foi o papel da sua mãe para você, por exemplo? Você acha que você consegue ver ligações com você ter uma mentalidade empreendedora, sair para conquistar? É algum reflexo dessa formação dela? Total. Existem certas coisas que você só percebe depois de um tempo, com a maturidade, né? Eu tive um episódio de uma irmã minha que faleceu aos 8 anos com câncer. E a minha mãe passou por um episódio de depressão, doença do pânico, enfim, muito grave. E muitas coisas que ela não fazia, ela não tinha condições de fazer ali, ela falava assim, vai lá e faz. Então, às vezes eu falava, mãe, tô com medo. Então, quem tem medo se enterra vivo. Então, quem tem medo já morreu. Então, eu trouxe da minha mãe a ausência do medo. Aliás, enfrentar o medo. Então, isso é uma coisa... Minha mãe é uma mulher muito forte. E ela criou as 5 filhas realmente para serem mulheres independentes e construírem as suas histórias e, sobretudo, ter orgulho da sua história, né? Então, inevitavelmente, se não fosse minha mãe, com tudo que ela... trouxe ali, com toda a fortaleza que ela sempre foi, eu não estaria aqui. E ela sempre foi assim, mãe, tirei 10, não fiz mais sua obrigação. Nem sei se no conceito de educação não valorizar isso seria interessante, mas é uma coisa que a gente aprendeu, tanto eu como as minhas irmãs, a ter sempre a excelência como padrão. Entende? Então, assim, se você junta trabalho duro com excelência na execução e com medo para enfrentar tudo que vier... Não tem como dar errado. O sucesso é o caminho. O sucesso é o caminho. Perfeito. E o sucesso é feito no dia comum, né? A gente acha que precisa ter uma ideia mirabolante para ser uma pessoa de sucesso. Não. O sucesso ele é feito no bastidor. O sucesso ele é feito no dia a dia. E eu falei ontem para a Bruna, inclusive, nos bate-papos que a gente teve, o seguinte. Quando o dinheiro ele sai do olho, ele vem para o bolso. E eu acredito piamente nisso. Então, você tem que trabalhar, você tem que fazer... Com inteligência, claro. Com estratégia. Mas quando você entrega alguma coisa, você serve alguém, isso volta. Fato. Tá? Isso volta. Então, eu digo muito para os meus alunos, assim, quando o dinheiro sai do olho, ele vem para o bolso. E é isso que eu realmente acredito. Você entrega, depois ele volta. Perfeito. Que legal. Já começamos com um papo de mentalidade, bom, né? Gostamos assim. Mas olha só, Flávia, 3 anos atrás, você estava ali já no seu sucesso com o seu escritório. Qual foi o momento que você conheceu de fato o digital? E o que te piscou o olhar e falou, nossa, talvez esse aqui seja o momento, né? O digital é o caminho para esse lugar que eu quero seguir. Ambiente. Na época que eu tive neném,
Toda mulher, quando ela se depara ali com a maternidade, ela tem uma escolha, ainda que entre aspas, assim, uma escolha um pouco cruel. Ou ela se volta para a maternidade e deixa o trabalho, ou ela vai trabalhar e deixa a maternidade. É um período muito difícil da vida de uma mulher, e as mamães que estão aí assistindo o QICast vai entender e vai se identificar com o que eu estou falando. Então, as minhas gestações foram gestações complicadas, meus filhos foram prematuros, eu tive uma trombose na medula óssea logo depois do nascimento deles, entubei, quase faleci. E, num dado momento, eu olhei para o meu esposo e falei assim, eu preciso me resgatar, eu preciso ser Flávia de novo, que gosta de trabalhar, que é competente, que tem sucesso. E eu entrei num determinado ecossistema e que lá trabalhava muito digital, trabalhava muito mentalidade. E ali, dentro daquele ecossistema, eu comecei a ter um olhar ainda um pouco distante de Flávia infoprodutora, mas trazendo isso para dentro do meu escritório de advocacia. Até que, num dado momento, no momento da pandemia, para quem não sabe, eu lancei a minha primeira turma de mentoria à época, com minha filha recém-saída da UTI, com 15 dias. Então, eu gravei em casa. Caramba. Era amamentando e gravando e vamos embora, que vamos fazer acontecer. E aí, num dado momento, eu falei, não, esse crescimento no direito da saúde foi muito exponencial. No ano de pandemia, você chegar a 24 estados pelo digital, exclusivamente pelo digital, num local que não se falava de direito da saúde. Não tem direito da saúde nas universidades. Você não aprende isso. E eu falei, é hora de eu começar a lecionar sobre isso e montar um curso. E assim, desde a primeira turma, sucesso absoluto. A primeira turma já saiu com 195 alunos, num ticket ali de R$3.000, um ticket inicial. Então, já foi arrebentando ali. E a aceitação, porque assim, o que eu falo? Todo mundo que tem escritório de advocacia tem gente dentro do escritório. Seu cliente são pessoas. Eu não sei se você vai casar, se você vai divorciar. Eu não sei se você vai ser empresário e essa empresa vai passar por uma dissolução. Mas eu sei que você vai, em algum momento da sua vida, adoecer. E eu sei também que o plano de saúde vai negar. Então, abre um campo estratégico muito grande. E eu falei, não, vamos embora, o momento é agora. Você tinha ali uma situação em que não há audiência de instrução, em que de norte a sul do país, rico a pobre, gordo ou magro, todo mundo adoece e todo mundo precisa de um tratamento. Então, por que não ensinar o advogado a atuar com o direito da saúde, não necessariamente como pasta principal dentro do seu escritório, mas como uma pasta complementar. Você pode ser advogado tributarista e atender um cliente seu se ele precisar de uma cirurgia caríssima. Você pode ser advogado bancário e ter ali um conhecimento de determinado momento, oferecer uma redução no reajuste do plano de saúde e por aí vai. Então, foi aí que surgiu a ideia. Ambiente transforma, ambiente muda a cabeça de qualquer pessoa. Ele pode te levar para o topo ou te afundar. Então, nesse ambiente, eu criei essa mentalidade de fazer meu negócio e daí não parei mais. Que legal. Cara, o que me impressiona é que as pessoas que entram no mercado digital, às vezes elas reclamam dos desafios que o início do digital trazem para ela, desde entender todas essas áreas como tráfego, copy, funil, entender sobre a infraestrutura digital, quais são as automações, as ferramentas. Isso por si só já é um grande desafio. Mas você estava vivendo tudo isso durante uma gestação desafiadora, lançando um novo produto que não era qualquer produto como um infoproduto que você entrega e a entrega está praticamente feita. Era uma mentoria. Aulas ao vivo, Aulas ao toda vivo, semana. a entrega é muito mais delicada. Então eu fico pensando, cara, o que estava passando em sua cabeça nesse momento onde você estava com um turbilhão de desafios e ainda assim caminhando para frente? Como é que você lidou com esse momento, Flávia? Foco. Eu costumo dizer que eu não estava muito normal, né? Porque na maternidade você está cheia de hormônio, então eu acho que isso me ajudou também. Mas, Marcelo, quando você tem uma clareza de onde você quer chegar e você tem um propósito de vida, né? E você não tem preguiça de trabalhar e você tem coragem de enfrentar, as coisas acontecem, né? Então, eu digo muito que é foco. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou lá e vou fazer. Não importa a dor que vai ter, não importa o obstáculo que vai ter. Ninguém para alguém obstinado com sucesso. Eu estava com uma dor muito latente. Eu tinha perdido 2 filhos, né? Uma na primeira gestação, a outra na terceira gestação. Eu queria realmente fazer diferença ali na vida das pessoas. E a infoprodução foi o caminho de formar mais advogados
para transformar a vida de mais clientes. Porque eu sozinha não vou chegar a todos os lugares, a todas as pessoas do Brasil. Mas se a gente tem uma formação de excelência que escala, a gente consegue chegar ao consumidor final, né? Então, foco. Nada na vida tira do foco alguém que é obcecado para dar certo, obcecado pelo sucesso. E assim, eu tenho uma obsessão por fazer acontecer o que eu quero que aconteça. Não sei se vai demorar um dia, um mês ou um ano. Eu sei que eu não vou desistir. Então, se eu não vou desistir, vai acontecer. Isso para mim é muito claro. Perfeito. E a gente trouxe aqui que esse é um tema que a gente nunca falou antes, né? Essa questão do direito à saúde. Então, trazendo para essa parte do seu nicho ser algo tão específico, quais são os desafios e oportunidades desse mercado? Porque vai que tem algum advogado vendo aí e ainda não entendeu que tem muita coisa para acontecer nesse nicho, né? Tem muito dinheiro na mesa, tem muita coisa para acontecer nesse nicho. Olha só. O direito da saúde, o que é o direito da saúde? Vamos destrinçar assim, né? Porque muita gente confunde com direito médico e não é. O direito da saúde é aquele ramo do direito em que o advogado trabalha a favor do beneficiário do plano de saúde ou a favor do usuário do SUS. Só para que vocês tenham uma ideia, eu estou falando de 200 milhões de pessoas que usam o SUS como fonte direta de socorro. E eu estou falando de 56 milhões de pessoas que têm plano de saúde. A cada 10 processos judiciais em direito da saúde, 9 são favoráveis. Só para vocês terem ideia, a quantidade de oportunidade. Meu Deus. E qual é o grande desafio? É mostrar essas oportunidades, porque a gente recebe tanta negativa e uma negativa transvestida de verdade. De acordo com a lei tal, o plano de saúde não tem obrigação de custear determinado medicamento porque é de natureza de uso domiciliar. O plano de saúde não deve custear determinada cirurgia porque não está no rol da ANS. Balela. Então, praticamente 90% das negativas de plano de saúde, elas são reversíveis ou revertidas na justiça. Então, você tem ali, alguém está com câncer e precisa de um medicamento muito caro, a pessoa acha que o SUS não é obrigado a fornecer. E, na maioria das vezes, é. Tem muita gente que nem sabe que pode pleitear medicamento ao plano de saúde. A grande maioria das pessoas acha que é só serviço hospitalar. Eu não sabia. Pois pode. Inclusive, a minha primeira ação foi para que o plano fornecesse as injeções para a minha gestação. A grande maioria das pessoas não sabem que o plano não pode, por exemplo, recusar alguém. Muita gente está em casa, sendo ou não advogado, e já recebeu uma negativa porque é uma pessoa idosa, porque é uma pessoa com deficiência. O plano não recebe pessoas acima de 70 anos. Não pode. O plano não pode recusar ninguém porque é deficiente ou porque é autista. Então, tudo isso é oportunidade. E o direito à saúde, ele é um mundo. Você tem ali um direito oncológico, um direito de uma pessoa gestante, você tem um direito de uma pessoa autista, você tem um direito da pessoa com deficiência. Estava comentando antes no almoço que eu e meu esposo, a gente foi para Portugal e ele teve 80% de desconto na passagem aérea. Por eu ser uma pessoa enquadrada como PCD. Então, as pessoas simplesmente não sabem dos direitos que têm. Então, eu digo muito que o direito da saúde é a oportunidade da década para qualquer advogado. E o que é legal? Pode ser como nicho complementar. Não importa se a situação é família, trabalho, você não precisa sair disso. Você só precisa oferecer um segundo produto para a tua base de clientes e que você pode aplicar um protocolo de múltiplos honorários e receber até 5 vezes no mesmo processo. Então, qual é a grande dor do advogado hoje? É demorar tempo para receber um honorário de êxito, né? E às vezes você não tem condições de bancar a estrutura de um escritório, aluguel... Sem esse capital de giro constante. Sem esse capital. Então, no direito da saúde, é um dos poucos ramos que você ganha dinheiro assim que você assina o contrato, que é a AGI, Ação de Ganho Imediato. Então, você pode, num contrato, facilmente fechar um honorário de R$5.000, 3 contratos, 15 mil, 3 ações por mês, sem contar no que você vai ganhar na liminar, na multa, no êxito, no dano moral e na sucumbência, que é o honorário que a gente recebe ao final do processo. Então, o direito da saúde é a oportunidade da década para todo advogado como nicho complementar. Eu não tenho dúvida disso. E a gente estava conversando ali no almoço, você falou que esse tipo de direito ele não é falado na faculdade, não. né? Eu ia falar escola, na faculdade. Então, realmente, muitos advogados também nem conhecem essas possibilidades, né? Exatamente. A gente não tem uma matéria, direito da saúde, na universidade. Uma ou outra está começando agora. Eu só vi uma a minha vida toda. Normalmente, ela é vista como um sub-ramo do direito do consumidor. Então, até pouco tempo atrás, a gente fala de 5 cursos que ensinam a atuar no direito da saúde. Então, você pega o universo de 56 milhões de pessoas com plano de saúde. Nossa Senhora. São dados que você tem mesmo, 56? Dados reais, dados da ANS agora. Caraca. Agência Nacional de Saúde, 56 milhões
Só para vocês terem ideia, no último ano, a judicialização da saúde chegou a 380 mil processos. Caraca. Mas... E ainda assim, o percentual judicializado é 1% das demandas administrativas. Então, tem um percentual enorme de crescimento. Sim. E a oportunidade é agora, está na nossa porta. Nossa, é uma grande oportunidade mesmo. Isso me surge uma dúvida. Nós já entrevistamos aqui alguns advogados, nunca desse nicho, mas existem alguns profissionais que eles têm um trabalho um pouco maior dentro do digital, que são os advogados, os médicos e os contabilistas, porque são áreas que exigem algumas especificações, é um pouco mais complexo fazer marketing, a pessoa tem que saber exatamente o que está fazendo. E aí me surge uma dúvida, eu queria saber o seu ponto de vista. É difícil vender para advogado? E 2, dá mais trabalho vender para advogados no nicho da saúde, pensando que ele não é um nicho tão... Como, por exemplo, direito tributário, está na cara das pessoas, é criminalista, todo aquele ego. Mas quando a gente fala de direito da saúde, que tem uma oportunidade gigante que as pessoas não estão vendo, dá mais trabalho de vender por estar um pouco em menos evidência, talvez? Dá mais trabalho. Normalmente, quando você vai para um tráfego ali, a gente vê que o custo por lead ele é mais caro, porque você primeiro tem que trazer um nível de conscientização para os advogados. Você tem que mostrar, olha, existe um ramo que você não viu na faculdade, existe um ramo que você não viu na universidade, e que ele pode te trazer honorário inicial. E que 90% dos seus clientes, você vai começar a vender para sua própria base. Quando você fala isso, o advogado, ele estranha. Esse criativo aí é forte, hein? Isso aí é copy criativa. A narrativa, a copy tá boa. Esse gancho aí... Então, existe uma área que você não viu na universidade e que ele pode te render honorário inicial e mais. Honorário em pelo menos 5 vezes por processo, vendendo para a sua base. Ou seja, você não precisa prospectar cliente lá fora. Uma simples pergunta, do sentido, um simples áudio do tipo... Oi, Bruna, tudo bom? Como que você está? Preste atenção nessa dica aqui, que é só para quem está ouvindo o KiwiCast, tá? Não entendo de tráfego pago, tenho medo de gastar dinheiro, não sei se posicionar no Instagram. Como é que eu vendo com direito da saúde? Simples, pega um celular e grava um áudio. Oi, Bruna, tudo bom? Como é que você está? Meu amor, estou passando aqui só para lhe avisar o seguinte. Se o plano negou qualquer exame seu de R$1 a de R$10.000, você pode ter direito a ganhar até R$5.000 do plano de saúde. Entre 5 e 10, por exemplo, a depender do tribunal. Se você está precisando de algum medicamento, está fazendo algum tratamento e o plano negou, você também pode conseguir esse medicamento e pode ter um dano moral. Se você está precisando de uma terapia, você também pode conseguir. Qualquer negativa é abusiva. E se seu plano de saúde subiu muito, manda uma mensagem aqui que eu posso não só baixar o seu plano, mas também conseguir um valor retroativo para você. Qualquer dúvida, manda uma mensagem nesse número. Se você tem uma cartela com 1.000 clientes, sem sombra de dúvidas, no mínimo 300 vão apontar. Ou mais. Caramba. E você resolve isso trabalhando um áudio, trabalhando a sua base. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade. Como é que eu prospecto? E aí, eu sou travada, não sei gravar vídeo. Trabalha a base. A tua mina de ouro pode estar dentro do teu escritório e você nem sabe disso. Então, trazer essas noções de posicionamento externo para o Instagram, para o TikTok, é interessante? É interessante. Mas se você como advogado, não está preparado para isso, dá para trabalhar a base interna e ainda assim aumentar ali em 30%, 40% a rentabilidade do teu escritório. Eu falo muito isso para advogado previdenciarista, por exemplo. O que é o advogado previdenciarista? O advogado previdenciarista é aquele que atua com benefício previdenciário. Auxílio incapacidade, aposentadoria por invalidez, um BPC-LOAS. Você já tem na tua base de cliente pessoas que estão doentes. Aí você oferta um benefício e não oferta o tratamento. Olha quanto dinheiro você perdeu. Quanto dinheiro está na mesa, né? E mais, vamos supor que você seja advogado e você trabalhe com direito administrativo. Direito administrativo é aquele direito que você trabalha ali para servidor público. Uma mãe atípica, ou seja, que tem um filho com deficiência, que tem um filho com autismo, ou uma mãe ou um pai, enfim... até a própria pessoa com deficiência, ela tem direito a trabalhar menos, até 50% menos, e ganhar a mesma coisa. Louco! Aí o advogado que trabalha com direito administrativo não sabe disso. Quanto que você pagaria se você tivesse um filho nessa condição para trabalhar 50% menos e ganhar a mesma coisa? Você imagina que as mães pagariam tudo. Aí vamos para o direito tributário, que você falou aí do direito tributário. Pessoas com patologias graves, ela tem direito à isenção a imposto de renda.
Então, eu sou tributarista e tenho ali um cliente que a esposa está com câncer. Ela pode não pagar imposto, só que as pessoas não sabem disso. Aí vamos supor que eu sou advogado trabalhista, tá? Eu lido com ações acidentárias e o meu cliente está precisando de uma cirurgia pelo SUS, ou ele está precisando de uma cirurgia pelo plano, um material cirúrgico, e o plano nega. Aí eu faço, sei lá, um processo para uma estabilidade provisória no direito do trabalho e não cuido do tratamento. Vamos para o direito bancário? Vamos. Contratos de financiamento. Normalmente é aquele contrato que se assina na Caixa Econômica, no Bradesco, no Itaú, não sei se pode falar a marca, mas independente do banco, qualquer coisa vocês botam um pin aí. Contrato de financiamento bancário, ele vem com seguro por incapacidade. Inclusive, às vezes, quitando todo o contrato. Então, imagina você tem um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, perfeitamente, ainda mais aqui em Camboriú, perfeitamente esse preço. E a pessoa está acometida com câncer. Ela pode zerar o financiamento dela e ela não sabe. Caramba! Isenção de IPVA, isenção de IPI, tratamentos. É o mundo. Sim. É o mundo. E os advogados não sabem disso. Então, qual foi a minha grande... Você nem perguntou isso, mas já estou respondendo. Qual foi a minha grande sacada? Que eu acho que me diferenciou dos demais advogados? Foi ligar todos os ramos de direito vendendo uma oportunidade de negócio. Então, não importa qual ramo que você atua, o direito da saúde ele vai chegar em algum momento. E se você não estiver dentro do teu escritório, você vai perder dinheiro. Caramba, total. Uau, que Bom, aula, hein? que abre os olhos aqui da galera. Clareza demais. E olha, olhando para os seus alunos, já que a gente está falando sobre essa... Voltando um pouquinho da questão de vendas, né? De vender. Tá. O que você percebe que é a maior trava de quem... Advogado que está começando no digital? É medo de se expor? O que é? A advocacia ela é uma atividade tradicional, não adianta. Então, a gente tem ali... muitas vezes a gente tem um status muito grande e um financeiro muito baixo. Essa é a verdade, assim. Então, as pessoas às vezes têm medo do que o coleguinha vai falar. Do que como o outro vai ver. Ele tem receio ali no início de vender, de se expor. Receio da OAB. Só que a OAB, ela é um órgão muito respeitado. E o marketing jurídico, ele é permitido. Ele tem limites, que você deve, obviamente, respeitar a ordem. Mas ele não lhe proíbe. Então, a gente tem algumas limitações, como ali, por exemplo, mostrar resultado de forma muito clara. E já tem ali, em tramitação, um projeto para rever isso. Então, a gente está falando de uma evolução muito grande. Então, o que mais impede o advogado de vender é vaidade. Só que uma vaidade besta. Porque, assim, a vaidade não vai pagar teu boleto. Né? Então, quando ele pega ali as travas de que a advocacia está saturada, de que ele não pode ir para a internet, que ele vai perder a autoridade dele, ele tem essa crença limitante. E que é literalmente limitante. Porque, assim, muitas vezes você tem o quê? Um aumento exponencial da autoridade. Total. Os advogados, algumas pessoas acham que ir para a internet é fazer dancinha. E não é. Está muito além disso. Então, eu defendo muito... Qual é o pilar de uma advocacia de sucesso? Quando a gente apresenta ali o protocolo de múltiplos honorários. Então, você tem ali, num pilar muito forte, o PAR, que é o posicionamento de alta retenção. E o que é o posicionamento de alta retenção? É você contar histórias, é você ter um posicionamento que você vai atrair os médicos, porque os médicos são importantes para indicar pacientes, já vem uma indicação quente, para trazer o público final, que tem aquela patologia, aquela condição. Então, o que é que você tem que falar ali? Dor, desejo, deslize e dúvidas. O que é que os advogados fazem? A lei 965... Cara, direito é chato. Ninguém vai ver, nem tua mãe vai ver. Mas se você traz um storytelling, trazendo ali, por exemplo, uma situação de uma criança que precisava de uma cirurgia cardíaca, você mostra um depoimento, você traz ali aquela narrativa, as pessoas vão ficar vidradas, porque o ser humano gosta de história. Então, num pilar, você tem um posicionamento de alta retenção. No outro pilar, você tem a AGI, ação de ganho imediato. Fechou o contrato, vendeu a ação, Pix está na conta. E do outro lado, você tem o quê? Uma setorização estratégica, que é um escritório de alta performance, um escritório digital, ele tem que ter uma setorização. Então, você tem que ter um setor comercial, um setor de diligência, você tem que ter um setor de prazos iniciais, um SPU, como eu tenho no meu escritório, setor de prazos urgentes, um SPR, setor de prazos recorrentes, e você traz ali a noção empresarial para dentro do teu escritório. Então, se você tem um posicionamento de alta retenção, se você tem ali ação de ganho imediato, sem audiência de instrução, você pode escalar, você não precisa fazer audiência e instrução, na grande maioria das vezes. E você tem uma setorização,
você vai focar seu tempo e energia naquela expansão do seu negócio. Então, você vai sair do operacional e vai para o estratégico. O que é que você precisa? Formar um tático e o negócio está montado, com amplo poder de escala. Então, eu acho que o que impede o advogado de vender e de escalar, hoje em dia, é vaidade. Vaidade sem sentido, vaidade por puro pré-conceito, um conceito firmado. Você falou que uma questão dentro do marketing jurídico é que eles dificultam essa parte do mostrar resultados. Quais outros aspectos também eles dificultam nesse sentido? Você não pode fazer uma venda falando que você está vendendo algo nesse formato ou não? Você não pode mercantilizar a advocacia. O que eu discordo. Porque o meu escritório é uma empresa. Ok. Se ele é uma empresa, eu tenho que falar de mercado, não tem como, né? Mas a OAB, ela está se abrindo muito para isso. A evolução nossa nos últimos anos é absurda. Vem muito dessa questão de ser uma profissão mais tradicional, em que as pessoas ficavam ali atrás do balcão, esperando o cliente. Mas a ordem vem evoluindo muito nesse sentido. E dá, sim, para fazer um marketing jurídico respeitando a ordem, né? E um marketing rentável, né? Legal. Tem a questão da ostentação, que tem um provimento bem besta com isso, mas que não tem como você controlar o que é ostentação, porque o que é ostentação para você não é para mim. Pode não ser. Depende da condição de vida de cada um. Mas a gente tem elementos bem tranquilos para fazer marketing jurídico e cada vez mais abrindo, sabe? Ampliando ali o leque. Acho que o próximo ano, em especial, vai ser muito importante para o marketing jurídico na advocacia, porque já é um caminho sem volta, assim. Que legal. Eu tenho de confessar que eu fiquei maravilhado com você falando sobre a estrutura de um escritório. Porque às vezes a gente está aqui tão focado em entregar um valor para a nossa audiência que quer se especializar em marketing digital, mas existem profissões por trás do mercado digital, como você, sua profissão central é advogada, e você se utiliza do canal de aquisição online para potencializar seus resultados. Então, quando eu ouço, mas existem outros processos, outras estruturas além do marketing digital, que já... Vamos falar de copy, vamos falar de tráfego, vamos falar de funil, mas às vezes tem um advogado ali que quer utilizar o marketing digital, mas a trava dele é na parte processual do escritório, não é nem online. Aí ele tava, cara, mas tem uma sessão para prazos urgentes, uma para prazos recorrentes, são coisas que em nossa realidade nem passa tá muito fora, né? Então é muito legal de escutar isso. Explicando assim, eu defendo muito que a setorização, ela vale para qualquer empresa. A setorização, na minha empresa de infoprodução, dos cursos, ela é essencial, no meu escritório também. Então, Flávia, saúde tudo é urgente? É, mas dentro da urgência você tem o mais urgente e o menos urgente. Por exemplo, você teve um infarto, você não, né? João teve um infarto agora. E ele precisa de um catéter que custa 50 mil. O plano foi lá e autorizou um catéter de 11 mil. É urgente? É. O filho de Marcelo está precisando de uma terapia. ABA. Ele não vai morrer daqui a uma semana. É urgente? É urgente. Mas ele pode esperar uma semana. Então, quando você pega... Qual a grande dor do advogado? E você que é advogado, você vai entender isso de qualquer área. A gente precisa cumprir prazo. Qualquer coisa, sair uma decisão, a gente tem prazo, 10 dias, 15 dias, 5 dias. E esse prazo, se eu perder um prazo, eu perco um processo. Então, o que o advogado de qualquer área faz? Ele prioriza o prazo. E aí eu fechei o contrato e eu engaveto esse contrato. E aí daqui a pouco o cliente quer que essa ação tenha dado entrada, mas eu não posso perder prazo. Então, normalmente o advogado, ele vai cumprindo o prazo e as iniciais vão se acumulando. Quando você divide isso em setores, você tem uma pessoa só para fazer a inicial. Então, você garante que o fluxo financeiro do seu escritório ele vai começar. Então, no meu escritório, por exemplo, a gente tem um setor comercial que eu tenho um advogado só para atender os clientes que chegam do digital, tá? Depois disso, ele fechou o contrato, ele vai para o setor de triagem. E aí tem alguém para pegar contrato, procuração, documentos, colocar tudo numa pasta do Drive, envelopar e entregar de mão beijada para o pessoal da produção. Na produção, eu tenho uma divisão. Eu tenho 2 advogados que ficam somente fazendo as petições iniciais, porque precisam ser rápidas. Isso eu estou falando do fluxo de saúde, tá? Existem outros fluxos no meu escritório. Quando ele dá entrada nessa petição, eu tenho um setor de diligência. O que o setor de diligência faz? Liga para o fórum o tempo todo. A liminar saiu? Não. A liminar saiu? Não. Deu 2 dias, a liminar não saiu, a gente marca uma reunião com o juiz. 3 dias não saiu, eu tenho outra reunião com o juiz. Teve um juiz de Salvador que falou assim, você não vai parar de marcar a reunião? Eu falei, não, só quando o senhor der a liminar. De jogo que eu paro. Quando você marca uma reunião com o juiz, não é o juiz normalmente que faz a decisão, é o assessor.
E o juiz não quer falar com o advogado. Então, você marca uma reunião, outra dica, hein? Você marca uma reunião para 5 horas da tarde. Às 3 horas, alguém do fórum vai ligar, doutora, a decisão está pronta. Você quer falar com o juiz? Não, obrigada. É mais fácil o assessor fazer a decisão do que eu tomar o tempo do juiz. Depois do setor de diligências, a gente vai para um monitoramento, porque alguém pode recorrer da decisão, se eu ganhei a decisão. Então, eu fico monitorando em segunda instância, que é como se para onde o recurso vai. Tá? Dali, eu resolvo se teve recurso ou não, faço a manifestação e o processo vai para o setor normal. E nessa fase de angústia, que é o que eu chamo, que é a fase que o cliente entra no meu escritório e ainda não teve a decisão, ele não teve acesso ao medicamento, ao exame, meu setor de diligência fala com ele todos os dias. Porque o cliente, ele vai falar contigo. Ele pode falar agradecendo ou reclamando. Se você manda uma mensagem, olha, Bruna, estamos aqui no escritório, seu processo é prioridade, só vou descansar enquanto conseguir, ele vai dizer, beleza, muito obrigada. Mas se você não fala com ele, às 3 horas da tarde, ele vai dizer, e aí, nada? Uhum. Então, na fase de angústia, a gente tem um setor específico que fala com esse cliente todo dia. Fase Que angústia, legal. olha isso, como identificar, faz toda a diferença, né? Faz, E né? aí, depois que a liminar foi deferida e o cliente, que a gente chama carinhosamente de paciente, está recebendo o medicamento, ele não quer falar com você. Aí já foi. E aí tira uma grande dor do advogado, que é, doutor, como é que está meu processo? Ok. E eu não tenho isso no meu escritório. Uhum. O que eu tenho, se vocês olharem lá no Google Meu Negócio, o Marinho Advocacia, eu tenho, assim, Deus no céu e ela na terra, porque é uma gratidão. Qual a gratidão de salvar a vida de alguém? Nossa, total. Então, é um ramo do direito que os advogados desconhecem. E ele é apaixonante. Então, na minha infoprodução, eu basicamente ensino o advogado a se apaixonar por essa área. É isso que eu Que faço. legal. Lindo. Agora, perfeito. Você trouxe aí uma estrutura, que eu que gosto de processos, muito legal de ouvir. Pensando nas dores do digital. Talvez todas essas dores, algumas dores foram solucionadas para os advogados, mas pensando agora um pouco mais para o digital. Uma das dores que eu vejo os advogados carregarem, o pessoal fala muito assim, eu tenho dificuldade de comunicação. Eu não vejo que essa é uma dor que os advogados costumam ter. Eu sinto que eles têm uma aptidão para comunicação, mas uma dificuldade em vendas, que são comunicações diferentes. No seu caso, você teve essas dores? E se sim ou se não, como você desenvolveu sua comunicação em vendas para ter um resultado, por exemplo, somente no digital tão expressivo? Em todas as pesquisas de público que eu já fiz, vendas estava no top 3 do advogado. O advogado, ele não foi treinado para vender, ele não sabe vender, e quando ele vende, ele faz uma venda chata. Mas o que acontece? O que é a venda? Ninguém gosta de ter um vendedor na sua porta, mas todo mundo gosta de comprar. Se eu chego no seu escritório, sou um vendedor de livros, tá? Sou uma vendedora de livros. Chego no seu escritório e alguém, sua secretária, liga e fala assim, a Flávia que vende livros está aqui embaixo. Você vai dizer, estou fazendo audiência, estou fora desse bicho, eu não vou. Mas se eu estou tomando um vinho contigo e eu falo assim, Marcelo, esse livro aqui me fez faturar 3 vezes mais nas primeiras 30 páginas. Você do bar, você abre e vende, e compra. Então, o que eu falo? A venda boa é uma venda indireta. Venda boa é venda com prova social. Então, o cliente do direito da saúde, ou o cliente no geral, de qualquer setor do advogado, ele está com um problema. E ele está com um problema que ele não conseguiu resolver. Porque se ele tivesse conseguido resolver, ele não estava ainda atrás de um advogado. Então, a dor do consumidor final, ele já existe. O que você precisa? Mostrar que você é instrumento de transformação. E que você é o vetor de sair do caminho A para o caminho B. Então, toda venda, ela é indireta. Se eu não estou preocupado em lhe vender, eu vou lhe vender. Se eu tiver a copy certa, a narrativa certa, se eu aplicar ali um gatilho de reciprocidade, um gatilho de dor, de urgência e de medo, você vai tranquilamente querer comprar um produto meu. Vamos supor, e aí eu vou falar com propriedade porque eu senti essa dor, tá? Que uma gestante que já teve uma perda gestacional está grávida de novo. E ela vai tentar me procurar para que eu venda a ação para o uso do Clexane. Eu não preciso oferecer a ação. Eu vou falar, e aí, tudo bom? Como é que você está? Tá bem? Como é que está a sua gestação? Tá bem. Primeira coisa que eu tenho que perguntar é, como é que você está se sentindo? Você está
uma bomba relógio, você está prestes a explodir, como é que você entra numa outra? Depois que você entrou a primeira vez e o coração do teu filho parou. Você se treme. Só que o advogado que não sabe vender está pensando em falar da ação, do valor. Eu não estou preocupada com isso. Eu pergunto como é que ela está. Sabe? Você conseguiu entrar na outra? Você mudou de médico? E aí a gente vai evoluindo. Qual a dosagem que você precisa? 40, 60, 80 miligramas? E ela vai falar, X. Olha, qual o seu tipo de trombofilia? Essas perguntas, Marcelo, já faz com que ela entenda que eu tenho um domínio do assunto. Quem não entende trombofilia vai dizer, o que é isso? Então, o fato dela não me explicar uma doença, ela já sabe que eu entendo. E aí eu falo, olha, dessa vez vai ser diferente. Eu vou fazer o impossível para que você tenha um arco-íris no seu braço e você fique de colo cheio. Ela fala, quanto que é o teu serviço? Eu não preciso vender. Então, quando você conhece um pouco de copy narrativa e que você consegue conhecer sobre gatilhos mentais de venda, se você aplicar urgência, medo e desejo, você vai vender qualquer produto na sua vida. Né? Então, advogado não sabe vender porque ele está olhando para o dinheiro. É por isso que dizem que advogado é mercenário. Aí eu volto. No dia que o dinheiro sair do olho, ele vai para o bolso. Então, vender é a coisa mais fácil que existe. Perfeito. É só você criar conexão. Perfeito. E aqui a gente está falando sobre essa questão de narrativas de vendas, olhando lá para o seu Instagram. Por exemplo, falando sobre conversão. Cheguei aí dentro do seu Instagram, o que acontece lá dentro? Como é que você consegue fazer essa jornada acontecer para no final você fazer um pitch? Isso acontece também? Você faz um stories? Como é? Você está falando na jornada do escritório ou na jornada da infoprodução? Infoprodução. Da infoprodução. Isso. Tá. Quando você chegou lá, você vai encontrar ali alguns destaques com a minha história e tal. Se você chegar numa sexta-feira, você vai ver no final de semana a realidade do meu dia no Instagram, nos stories. Você vai ver fotos com os meus filhos, com os meus arco-íris, você vai ver conexão, você vai ver falando sobre maternidade. Eu digo que meu perfil no Instagram é o perfil mais democrático que existe. Ele tem até de um dever de casa de uma criança de 5 anos até conselho para investimento na Bolsa de Valores. Então, você vai ver uma realidade. Eu mostro minha rotina, eu mostro as minhas crianças, eu mostro as minhas reuniões, eu faço live trazendo oportunidade para advogados. Mas, enfim, você vai entrar lá, você vai ter uma conexão. Se você me perguntar, Flávia, eu quero o seu curso, eu não vou lhe vender meu curso. Eu vou falar, bacana, Bruno, você já atua na área? Você sabe o que é o direito da saúde? Me conta um pouquinho da sua história. E eu deixo você falar, porque conexão e venda acontece quando você faz perguntas abertas, a pessoa passa a sua dor, a sua conexão, e em cima disso você conduz ali para um funil, né? Então, a grande maioria das pessoas que vão no meu Instagram, elas basicamente pedem para entrar no funil. E eu não tenho pressa para vender. Eu vou lhe vender. Em algum momento da vida, você vai me comprar alguma coisa. Então, eu vou descendo essa pessoa no funil. E tem uma característica minha. E aí é minha. Já fiz várias consultorias que tentaram tirar isso. Eu sou uma pessoa que eu me conecto. Então, se eu falar com você uma vez, na semana que vem eu sei seu nome, eu sei onde você mora, eu sei o seu DDD. Eu gosto dessa relação. E aí a gente vai levando para um funil de vendas, muito ali em iscas. Né? Então, primeiro, eu chamo o advogado ali. Por exemplo, vou dar um exemplo básico de isca. Perfeito. Essa semana passada, mudou as regras de contagem de prazo. Isso, você que atua no digital, preste atenção nisso aqui. Essa semana mudou as regras de contagem de prazo. Qual é o medo de um advogado? Perder prazo. Então, eu fiz um conteúdo, um carrossel, feito ali pelo GPT, nada demais, estilo Twitter. Advogado, as regras mudaram hoje. Não perca prazo. Choveu de advogado. Ali eu não estava falando de advogado da saúde, eu não estava falando do tributarista, do criminalista, não, advogado. Choveu de advogado. Se você quer um e-book, digite prazo. Prazo. Eu levei essa galera para onde? Para um grupo orgânico do WhatsApp. Foram 500 pessoas em uma semana no grupo. Caraca. Aí, nesse grupo, eu joguei o quê? Uma AGI, ação de ganho imediato. Então, eu mostrei ali uma oportunidade que ele pode fazer R$5.000 com a única ação. Isso foi numa sexta-feira. Sábado e domingo, conectou com as crianças. Na segunda, eu jogo uma ação de AGI, de ganho imediato. Então, eu pego esse advogado cru por uma isca do medo e nas próprias postagens eu educo sobre o direito da saúde. Epa, peraí, existe um ramo do direito que eu posso ganhar dinheiro assim que eu fecho o contrato,
que o processo é rápido, porque ele tem tramitação de justiça e ele tem tramitação em todas as fases. Então, o processo da galera que dura 6 anos, o meu dura 1. E aí eu mostro uma oportunidade. Se eu tenho conexão e oportunidade, eu tenho uma venda. Fechou. Mais cedo ou mais tarde eu tenho uma venda. E a forma muito mais natural, né? Caramba. Até o processo criativo, que é a coisa que os advogados têm muito dificuldade. Então, eu já tenho. Segunda é uma AGI, terça é um caso, quarta-feira é uma atualização. Eu preciso criar essa dependência no advogado e que, se ele consultar meu perfil, ele está atualizado. Faz sentido, total. Então, se ele está indo lá, ele vai ver minhas ofertas e eu vou vender. Já que a gente está falando aqui de estratégia, hoje como é que funcionam seus funis? Eles são perpétuos? São funis de lançamento em datas específicas? Ambos se sobrepõem em momentos do ano? Como é que funciona essa parte? A gente está ajustando a esteira de produtos, né? Até então, o que levou o primeiro milhão foram lançamentos CPL 3 dias ali. 3 dias, tradicional. Aula 1, aula 2, aula 3, pitch de venda. Aula 3 até a quinta-feira, na segunda, pitch de vendas. Agora, eu estou querendo lançar um curso híbrido com aulas gravadas e até para ir diminuindo a minha dependência, que é o curso da formação Saúde e Foco. Esse vai ser perpétuo e vai ser por módulos, tá? Mas a gente está ajustando ainda. A gente tem também um MBA em Direito da Saúde e Crescimento Estratégico, uma pós-graduação, que também é perpétuo, não preciso de lançamento. Embora eu faça alguns relâmpagos ali, para simular a abertura do carrinho, né? Para gerar ali um senso de urgência e tal. Então, o lançamento tradicional e a gente está acumulando com o perpétuo. Tenho 2 entradas low ticket ali, front-end, que é um livro que eu escrevi de Direito da Saúde. Direito da Saúde é um manual ali que eu falo de setor. É o único livro do Brasil que fala sobre setorização, vendas, voltado para a advocacia, então é um produto front-end. E agora vou lançar também um banco de petições e o front-end também ali do método Stage. Que o que é isso? É utilizar as súmulas numa advocacia rentável. Então, eu tenho 2 produtos iniciais, agora caminhando para o terceiro. A esteira mais tradicional de lançamento e agora a esteira mais... E estamos montando no perpétuo com o MBA e o curso de formação. Perfeito. Muito bom, estrutura muito profissional. Sim. E já que a gente está nessa parte de estratégia, se você pudesse destrinchar aqui pra gente, como são as etapas, como é que funciona todo o seu lançamento? Por exemplo, pensando em lives, como é que são feitas as escolhas dos temas das lives? Como é que funciona isso para vocês? Toda quarta-feira eu tenho um live no meu perfil. Excepcionalmente não terei essa quarta, porque Ok. estou por aqui. Mas toda quarta-feira eu tenho um live direto ao ponto. Eu trago ações rentáveis para o advogado no geral. Então, por exemplo, eu pego um aluno meu faixa preta, que é... Faixa preta virou um selo de qualidade, na verdade, não é um programa de mentoria, ele virou um selo de qualidade. Se ele é faixa preta, ele necessariamente é autoridade no subnicho. E eu não vendo isso em escala. Só entra que é convidado e com alguns requisitos. Então, eu pego um aluno faixa preta, a Juliana Teixeira, por exemplo, que trabalha com diabetes. Então, eu coloco ali ações de diabetes. E aí eu vou explicar quais produtos vender. E nessa live eu falo sobre prospecção, vendas e posicionamento. Perfeito. Então, o advogado, quando assiste, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, qual é a objeção, como é que ele tem que montar o escritório dele e o que é que ele vai vender. Toda quarta-feira, tá? A gente traz isso de oportunidade e um projeto meu é tornar essas lives mais frequentes ali, até para aumentar a base. Eu estou num processo que o crescimento de base é muito importante. Eu tenho uma base pequena para o faturamento que eu tenho. Agora eu estou chegando a 29 mil seguidores. Então, para a quantidade de vendas que a gente fez e esse faturamento tão exponencial... É verdade. É porque vendeu bastante. Mas então, eu estou num processo de aumento de base. E todo infoprodutor precisa ter noção do nível de consciência ali. Então, acertar na distribuição de conteúdo para quem quer ser infoprodutor é muito importante, né? E tem que ter cuidado, porque a distribuição de conteúdo é o local mais fácil de ir dinheiro. Se você não acerta ali, você gasta muito com tráfego na distribuição de conteúdo. Então, ter um conteúdo mais topo de funil, mais meio de funil, mais base de funil é importante para ir elevando o nível de consciência ali.
Uhum. Nossa, você está entregando tanto ouro, eu não sei se as pessoas estão pegando tudo o que você está dizendo, porque é tanta informação relevante Dá pra botar em qualquer tipo de que vai nicho, ter que né? ouvir 2 vezes, 3 vezes para pegar tudo. Sim. Me tira uma dúvida, hoje quais são as principais objeções que os seus clientes te trazem? Porque você me falou assim hoje mais cedo, não, a gente tem um ticket de entrada de 3 mil, baixinho de 3 mil, eu pensei, mas comparado ao mercado digital, 3 mil para a maioria das pessoas já é um high ticket. Então, apesar de não ter uma base tão grande, você tem uma base extremamente qualificada e pagadora. Que tipo de objeção o seu cliente te traz? Porque eles são clientes de alto padrão, parando para olhar. Né? Não são. Não são clientes alto padrão. O que entra não é. O que permanece se transforma em alto padrão, porque a transformação do produto é muito boa. A maior objeção é medo. Certo. Medo de não dar certo, mas eu tenho um público inicial muito de mães que querem não precisar escolher entre uma advocacia rentável, entre a profissão e a maternidade. Sim. Na verdade, a gente não precisa escolher isso. Eu tenho um público do descrente, aquele advogado que já tentou de tudo e não consegue. E tenho também um público ali separado, que é o pessoal mais high ticket, que quer implementar justamente pela oportunidade de negócio. Mas para esses 2 primeiros públicos, que é o objetivo da pergunta, é porque o produto, Marcelo, ele é muito bom. Então, assim, eu tenho um ticket de 3 mil reais. Só que se você fechar uma ação Pagou. de 5 mil, ela já lhe deu um lucro de 2, quase 100% de lucro ali. Então, assim, é um produto muito bom. Eu tenho uma característica que eu gosto de acompanhar meus grupos, eu acompanho a evolução do meu aluno, eu invisto em inteligência artificial e metodologia para a gente fazer uma jornada interessante. Então, são 3 meses ali. Normalmente, você participa dessas mentorias de infoprodutos, você tem ali aula com 10, 15 pessoas. De um universo de 190 alunos numa turma, eu tenho uma aula com 120. Então, minha comunidade ela é muito engajada. Muito engajada. E quando você fecha um contrato que você já tirou o investimento, a gente traz um trabalho de mentalidade ali, olha, você tem 2 opções. Finalizar por aqui e continuar fazendo isso, ou chegar a 100K, 200K por mês no direito da saúde, se você permanecer no ecossistema. Então, você fala assim, em tese, os 3 mil seria high ticket considerado para muita gente? Sim, mas a transformação do produto é muito alta. Nossa. O produto é bom, por isso que ele vende. Perfeito. Cara, quanto conteúdo foi derramado nessa mesa, muito né? rápido. Justíssimo. Mas, ó, não é porque a gente terminou, não. É porque agora eu quero falar com você sobre desafios. Muitas vezes a gente conversa com produtores e eles falam os desafios iniciais deles. Mas os desafios, na verdade, eles não deixam de existir, né? Só vão, talvez, o desafio anterior se torna mais fácil, mas tem os outros que vão surgindo pelo caminho. Então, pensando nisso, mesmo depois dos milhões, hoje, o que desafia no digital? 2 coisas. Crescimento de base. Você ter uma rede social que você precisa fazer conteúdo todo dia, como se fosse antigamente um programa ao vivo todo dia. Você precisa ter criatividade, mas você precisa ter intencionalidade. Você não pode trazer também qualquer porcaria, porque isso não vai adiantar de nada. 2, time para atuar no digital. A gente sabe bem disso. Porque, assim, você está num mundo digital onde todo mundo, em tese, faturou múltiplos dígitos. Só que você não sabe, efetivamente, qual foi a participação daquela pessoa. Verdade. Às vezes, você pega, sei lá, um grande player digital. Eu vou usar a Keila aqui pela relação que eu tenho com ela. Ah, trabalhei na equipe da Keila com o quê? O cara, às vezes, ele estagiou. E como é que comprova isso no digital? Verdade. Então, para mim, é achar gente comprometida no digital e formar um time interno bom. Porque quando você começa normalmente se associando a grandes lançadores, a agências. Depois, quando você está maior, você quer o quê? Você quer montar seu time para que aquele produto saia do seu jeito. Você quer aumentar a margem de faturamento, então diminuindo ali coprodução, sociedade, seja lá o que for. E esse desafio, para mim, hoje, de crescimento de base, e principalmente o desafio de montar time, é o mais difícil, porque eu, pelo menos, só faço aquilo que eu conheço. Né? Então, você precisa estudar sobre copy. Você precisa estudar sobre funil de vendas. Você precisa estudar sobre algoritmo. Você precisa ter ali as estratégias de lançamento. Você não precisa conhecer a fundo, mas você precisa conhecer. Então, para mim, montar time digital está sendo o desafio.
Sim, e olha que eu vou te dizer que é um desafio de todo mundo. Sim. Hoje nós temos players como, por exemplo, o Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado, que ele abriu uma aba onde você tem contratação de pessoas do digital, né? Porque ele forma profissionais do digital. Mas a gente tem também, por exemplo, a comunidade do Pedro Sobral, a comunidade Subido, que você pode ver várias pessoas ali atuando e contratar. Mas a verdade é que em um mercado tão novo, com baixíssima profissionalização, é difícil encontrar as pessoas certas. E muita gente nova. Muita gente que às nova. vezes não tem a maturidade profissional que você Exatamente. precisa ter. Isso aí já é outro papo, né? Outro Que vai, mas sim, caminho. de fato, é O difícil. que a gente percebe é que existe um padrão de pessoa que funciona para o mercado, que são as pessoas que têm fome. Então, as pessoas que elas geralmente estão com dificuldade, você vê que elas estão muito empolgadas, geralmente é quem dá certo. A gente tem um exemplo claro do Denis e da Ruth, que eles são alguns dos maiores produtores da KiwiFi. Eles têm uma equipe gigante, um faturamento de mais de 300 milhões já, né? Bem grande. E o Denis falou assim, cara, quando eu vou contratar, o que é que eu faço? Eu faço a pessoa não querer ser contratada. Eu falo que ela vai trabalhar horas sem limites, que ela vai começar com salário baixo, que vai ter pressão, vai ter aquilo. Porque só quem tem muita fome quer. E quando essa pessoa quer, aí eu sei que ela quer de verdade. Então ele tenta espantar as pessoas do trabalho. Porque no digital é todo mundo muito jovem, então a maturidade é baixa, não tem profissionalização, então você fica muito dependente do que aquela pessoa se dedicou para aprender. Se não tem lastro, então eu trabalhei na operação daquela com quê? Mas às vezes ele só revisou uma cópia. E às vezes a revisão não foi nem de estrutura, foi uma revisão ortográfica. Mas ele participou daquele lançamento de 12 milhões. Então é um mercado desafiador, mas eu acredito que com o tempo isso vai mudar. Já tem mudado, na verdade. Mas essa é uma dor dos pequenos e dos grandes players, não tem jeito. E assim, cada vez mais, você falou um ponto interessante, Marcelo, aí. Processo seletivo. O que a gente percebe? Isso é uma dor da advocacia, é uma dor da infoprodução. A gente sempre está precisando de algo urgente. Então, a gente contrata de qualquer jeito. Porque o carro está rodando, você precisa trocar aquele pneu furado com o carro andando. É verdade. E você não tem o que fazer. Então, manter ali, às vezes, um processo seletivo contínuo para olhar e identificar talentos e aí reter esses talentos Desafio, sim. é interessante, né? E eu concordo plenamente. Fazer um processo seletivo para realmente só ficar quem quiser, entendeu? Quem tem muita fome, porque senão não vai. Né? Agora, parando para pensar na sua trajetória, você tem uma história muito forte, você é a persona transformada, o que você vende foi algo que você viveu, o que é raro nesse mercado, e isso cria uma autoridade muito forte. E você tem um resultado que todo mundo sonha em ter, tanto na advocacia tradicional quanto na digital. Quais são os próximos passos da Flávia agora? Tem coisa nova vindo aí? Tem coisa nova vindo. Tem alguns projetos que eu quero fazer junto com os meus faixas pretas. Para quem não entendeu a minha esteira de produto, você entra na formação Saúde e Foco, primeiro produto. Depois você vai para o Master, uma espécie de mentoria aqui do Humano. Se você se destacar dentro do Mastermind, você vira faixa preta. E correndo nessa escala de produção, eu tenho uma pós-graduação, o MBA. Legal, completíssimo. Quando você chega ali no faixa preta, você já é a autoridade máxima naquele subnicho. Como eu falei, o faixa preta é um selo. Então, agora, o desafio é criar um guarda-chuva. Primeira mão isso aqui. Até agosto já vai ter saído. Nice. Criar um guarda-chuva para que a pessoa que cumpriu essa jornada dos processos seletivos trabalhar agora com infoprodução com os meus faixas pretas. Então, lançar outros players no mercado é o próximo desafio. Se Deus quiser, vai acontecer. Que legal, hein? Que massa. Mas olha só, não terminamos, sabe por quê, Flávia? Vamos agora ter caixinhas de perguntas. E uma caixinha de perguntas recheada, a galera gosta, viu? Muita gente mandou. Falei que a minha comunidade era engajada. Eles Não, são muita mesmo. gente mandou. Eu vou começar aqui, ó, com a @Cláudia Cunha de Azambuja. Ela não mandou uma pergunta, mas ela falou o seguinte: não é pergunta, é agradecimento. Obrigada, Flavinha, portanto, és brilhante. É, uma gaúcha aí. Agora sim, uma pergunta, ó. O Duarte_A. Qual foi sua principal motivação para chegar onde chegou? Meus filhos. Sem dúvida nenhuma. Nice. E a transformação, né? Eu gosto desse negócio de realmente transformar a vida das pessoas. Isso me faz bem, entendeu? Então, para mim, é a principal motivação. Legal. Falando de transformação, tem uma pergunta da Júlia Teixeira. Qual o caso mais marcante em que você viu o seu trabalho transformar uma vida? Nossa, foram tantos. O mais marcante foi o meu, obviamente, mas de cliente foi o do seu Laertes. O seu Laertes era um senhor
Santa Catarina, que teve Covid, teve uma complicação muito grave do Covid, e num dado momento ele precisou fazer um transplante do pulmão. E aí a gente assumiu o caso, muito grave, muito grave. Ele teve que ir para o Rio Grande do Sul fazer esse transplante. A esposa dele, Dona Marion, entrou em contato comigo pelo digital. A gente entrou com ação num dia, a liminar saiu no outro. Ele conseguiu o transplante compatível no outro. Caraca. E operou no outro. Então, foram 3 dias num transplante de pulmão. E um caso também de uma criancinha chamada Eloá, de Pernambuco, em que ela nasceu com uma cardiopatia muito grave, incompatível com a vida. Ela estava num hospital público, SUS. Cirurgia precisava ser, no Beneficência Portuguesa, R$3 milhões, a cirurgia impossível. A gente estava no recesso judiciário, que é muito complicado ali para conseguir ação judicial. Enfim, está todo mundo de férias ali no recesso. Na troca de governo de Pernambuco. Caramba. Então, a gente conseguiu uma decisão, não cumpriu o Estado, obviamente. A gente conseguiu a prisão do secretário estadual de saúde. No outro dia, dia 1º, trocou. Eu tive que conseguir tudo de novo. Esse caso me rendeu uma entrevista, deu 4 entrevistas em uma semana para o G1. E foi um caso de grande repercussão. Era batedor na cidade, a gente conseguiu a transferência em UTI aérea. Tudo custeado de forma particular pelo SUS. Então, foi um caso bem... Eu tinha acabado de ter neném também, então... Meu Deus. Nossa, forte. Foi bem forte. @Jones Guimarães 1. Como surgiu a ideia dos faixas pretas? A ideia dos faixas pretas. Sabe quando você precisa expandir? Tem muita gente boa e você precisa evitar que essa galera saia. Eu estava num momento de rescisão contratual e eu precisava ali de criar algo novo. Meus principais concorrentes estavam lançando. Eu estava num momento complicado de redescoberta do ecossistema e tal. E aí eu falei, não, Eu dormi sem os faixas pretas e acordei com. Foi um sonho de madrugada e eu falei, é isso. E casou muito bem. E hoje em dia o faixa preta é um selo, realmente. Eu estava no evento Salvador dos faixas pretas. E eu não sei se você conhece um infoprodutor muito conhecido que ele fala sobre aprendizagem, o Minoro. Falou assim, eu fiquei impressionado com as pessoas chorando para receber o selo do faixa preta. Então, Faixa Preta começou numa necessidade de expansão de ecossistema, na verdade, de criação e firmação de autoridade, e virou ali um selo. Então, eu tenho gente hoje, se eu abrisse 10 vagas do Faixa Preta, eu preencheria as 10, mas eu não vendo. Só entra quem é bom e quem retorna para o ecossistema, porque se você for só bom, tiver dinheiro e não retornar para o ecossistema, você também não entra. Então, acho que foi uma das minhas melhores sacadas, assim, foi o Faixa Preta. Sensacional. Muito bom. Cria um senso de pertencimento muito forte, Sim, né? Muito. Só para você ter ideia, né, que eu estava falando, a gente teve um evento aqui, apenas um não renovou. Então, 99,9% renovaram. Sim. É a conversão que eu nunca tinha visto em minha vida. Absurdo. Para finalizar nossa caixinha de perguntas, eu vou juntar 3 participações. Uma, porque 2 delas mal são perguntas, são mais elogios. Uma é da Jéssica.Duarte.Advocacia, que ela falou assim, como não amar a Flavinha, minha mentora maravilhosa. A Jéssica trabalha com direito oncológico, maravilhosa. Caramba. Você vê, né? A boa mentora lembra quem são os mentorados. Aí tem também a Vitória B. Lopes, que ela falou assim, como é ser a melhor mentora de direito da saúde? Ou seja, é um elogio, com certeza, né? E para finalizar uma pergunta, a caixinha de perguntas é da JTeixeira.Advocacia, que ela falou assim, Flavinha, é possível conciliar mais de uma área com o direito da saúde? Com certeza. É o que a gente falou aqui o tempo todo, né? O direito da saúde é uma das poucas áreas do direito que ela é complementar a qualquer nicho. Porque você tem pessoas que vão adoecer, tem pessoas que vão ter problema com o SUS ou com o plano de saúde. Gente, só para vocês terem ideia, um exame negado pode ser um exame de sangue, de vitamina B. Ele pode gerar uma indenização por dano moral. Aqui nós temos 4, 6, 7 pessoas. Eu tenho certeza que os 7 já teve exame negado pelo plano de saúde. Então, é um poder de escala infinito. Basta saber se posicionar dentro e fora do digital. Perfeito. Vocês estão ouvindo aí o barulhinho? É a hora do quê?
do bate-bola, jogo Nosso rápido. bate-bola, jogo rápido. Bora lá. Eu queria muito um jingle nesse momento. Seria assim. bom, né? Eu até pensei, será que tem um jingle que eu não tô sabendo? Não, mas Esse barulhinho. vai que ele vai ser criado. Mas olha só, como é que funciona o nosso bate-bola? A gente vai jogar aqui, ó, perguntas papum pra você responder na mesa do slot pra gente. É rápido. Tá. Com até mesmo uma palavra ou uma frase. Combinado? Fechado, vou tentar. Vai dar certo, vou começar. Uma frase que te move hoje. O inconformado é, sobretudo, um vencedor. Um hábito que mudou sua produtividade. Planejar. Um conteúdo que todo advogado deveria consumir. Mentalidade. Pro nicho jurídico, melhor começar com infoproduto ou consultoria? Infoproduto. E pra finalizar, o que todo empreendedor de sucesso deveria saber. Que ambiente muda o jogo. Nossa, muito bom, o da hein? frase me pegou muito, porque ela nem pensou. Só foi... Porque tá ali, ó. Tá lá. Tá ali, você tem uma frase? Mentalidade. né? Cara, eu tenho uma frase... Tá, não, vai você. Eu tenho uma. Qual? Aquela, o mundo é como a goma de mascar. Se molda de Molda acordo com o dos formato seus dos seus dentes. dentes. É Que, do... do livro A Escola dos Deuses. Perfeito. Mas essa do inconformado, vou defender minha frase, tá? Essa do inconformado é pra tudo na sua vida. Se você tá acima do peso, você tá inconformado, o que é que você faz? Baixa o peso. Sim. Se você tá inconformado com o seu carro, você trabalha para ganhar um carro. Se você tá inconformado com o seu relacionamento, você acaba o relacionamento. Então, a pessoa que é inconformada, ela vai ser uma vencedora. É. Porque, no mínimo, uma mudança ela vai executar. O incômodo vem com a dor. Se a dor tá latente, você vai mudar. Não tem jeito. Vou ter que encontrar uma frase pra mim, né, guys? Bom, Vai pensando, vou no próximo voltar episódio a gente com ela, traz. obrigada. Eu tava É isso. tensa nesse Curtiu o bate-papo. bate-papo? Super. Não, Que mas legal. você foi bem demais. Só que não acabamos. Não, eu tava Não tensa no acabamos. bate-bola, né? Ah, sim? Não, mas não pareceu, tá? Foi incrível. Não pareceu. Agora não acabamos, Não porque acabamos. Temos o quê? nós temos presentinhos pra você, Vai, mimos. chegando aí, ó. Te falei que você ia ganhar uma canequinha. Arrasou. Ganhei a caneca? Pois bem, Ela tava aqui falando que ela gostou da caneca. agora ela tem a dela personalizada. Rapaz, que E isso é massa. pra agradecer a sua presença, Flávio, por você ter compartilhado tanto conteúdo de extrema relevância pra nossa audiência. Não só pra nossa audiência, mas também por tudo que você tem feito pela sociedade como um todo, e um assunto que é tão relevante e tem pouca notoriedade ainda. Tenho certeza que muitas pessoas vão querer continuar te acompanhando pra aprender mais. Já deixa aí suas redes sociais pro pessoal te seguir. Então vamos lá. Se você quer acompanhar no Instagram, @FláviaMarinho, com 0 no final. E quem vier do KiwiCast, comenta lá, KiwiCast, que a gente vai preparar um material bem bacana para você saber como começar no digital e transformar a sua dor em uma oportunidade de negócio. Que legal, hein? Ela veio gostamos. preparadíssima, Bruninha. Agora, Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, foi agraciado com esse episódio maravilhoso, o que é que eles têm que fazer agora? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com a nossa queridíssima Flávia Marinho. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui no KiwiCast. E aquele ponto bem importante aqui, vocês já sabem, mas bora lá. Ih, me engasguei, hein? Ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu!